HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1979. ETE, Bernardina Rodrigues Padilha, episódio 5. Entrevistada: Patrícia Ferreira Moreira, ex-aluna e supervisora da escola. 1. Vídeo inicial. 2. Entrevista com Patrícia Ferreira Moreira. 3. Filmagens da ETE, Bernardina Rodrigues Padilha. Biblioteca com 26.000 exemplares. Cozinha industrial e refeitório. Sala dos professores. Ginásio e parquinho. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui para mais um vídeo da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com o episódio número 5 da ETE, Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha. Então, nesse vídeo encerraremos, a série do Bernardina Padilha, uma escola maravilhosa, cuja atração principal é o curso de eletromecânica, sem dúvida nenhuma, formando a mão de obra aqui para os campos de cima da serra em eletromecânica. Muito bem. Então, nesse dia tão especial, de 31 de outubro, nós queremos trazer aí um tema bem especial no cafezinho de leitura, que é o Dia das Bruxas, E daí, são doçuras ou travessuras? Vocês nos dirão. Muito bem. Então, primeiramente, queremos dizer que o nosso vídeo trará a entrevista com a professora Patrícia Ferreira. Ela é supervisora escolar, foi aluna da escola, comenta sobre a participação da professora Eloí no seu primeiro ano de ensino fundamental, que foi a professora que a alfabetizou e, portanto, influenciou muito na escolha da profissão da Patrícia, que atualmente é supervisora escolar na Escola Bernardina Rodrigues Padilha. E a supervisão escolar tem um papel muitíssimo importante, É a parte pedagógica, que nós que desempenha, o coordenador pedagógico desempenha toda a orientação, dessa parte aí que diz respeito à aprendizagem dos alunos, aos métodos, pedagógicos, ao que será desenvolvido, como conteúdos, tudo, calendário escolar, o tempo que os alunos vão permanecer na escola. Olha, é um papel muito importante o que a Patrícia Ferreira desempenha nessa escola. E uma escola imensa, que tem, inclusive, o tempo integral para o ensino médio. Muito bem. A Patrícia, além de ter estudado até a 8ª série na escola Bernardina Rodrigues Padilha, ela fez até a 8ª série e depois ela foi para o Colégio São José para cursar o curso magistério para vir a ser alfabetizadora, como a sua professora Eloí, que a encantou tanto, Porque a Eloí, ela tinha um grande diferencial.
ela levava os alunos para fazer apresentações, muito seguido ela levava para fora da escola, para os alunos apresentarem em diversos espaços no município de Vacaria. E isso fazia com que os alunos se desenvolvessem muito, né? Então, a Patrícia, ela elogia muito a professora Eloy e mostra aí o quanto um professor influencia, né, até na carreira dos seus alunos, na futura carreira, né? Muito bem, depois que ela cursou o magistério, ou durante até o curso do magistério, ela já voltou como estagiária para o Bernardino Rodrigues Padilha. Muito bem. Sua vivência nessa escola é em torno de 30 anos, somando o tempo de aluna ao tempo de trabalho. São 30 anos de vivência da Patrícia Ferreira na escola Bernardino Rodrigues Padilha. E ela nos traz aí diversas questões relacionadas à educação. Porque ela trabalhou no currículo como alfabetizadora, atuou em escolas municipais e também no Bernardina a partir de 2002, através do seu concurso, ela iniciou o trabalho na Escola Bernardino Rodrigues Padilha. Trabalhou também na Secretaria Municipal de Educação, em escolas também do município, e a sua atuação na área da educação é muito grande aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, nós tratamos aí sobre o tema ensino em tempo integral, se deve ser no ensino médio ou se deve ser no ensino fundamental. Na minha opinião, seria muito melhor aproveitado o tempo integral se fosse na educação infantil e no ensino fundamental, até as séries finais. Depois, aí, o ensino médio, os alunos do ensino médio, eles têm um perfil, os alunos de escola fundamental, eles têm um perfil que, ao iniciar o ensino médio, geralmente quando estão no segundo ano do ensino médio, eles vão para o mercado de trabalho. Eles vão para o mercado de trabalho e aí fica complicado para eles seguirem um ensino médio em tempo integral. Fica inviável para o público da escola pública, né, os alunos, os educandos, fica inviável para eles. Eles precisam trabalhar e auxiliar, né, na manutenção da sua casa, da casa dos seus pais ou dos seus avós. Enfim, é toda uma situação, Então, ela traz também, aí nós, né, nesse diálogo que a gente trava, né, a gente traz também as questões sobre o Plano Municipal de Educação, né, o apagão dos professores, né, está havendo um apagão de professores, ninguém mais quer ser professor, porque está sendo desvalorizado, né, e muitas vezes até maltratado pela sociedade, de uma maneira geral. Isso é muito triste, né? É muito triste isso. Então, quem é que vai querer ser maltratado e mal remunerado? Ninguém. As pessoas estão escolhendo outras profissões. E é muito triste, porque sem educadores, como será o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, pré-adolescentes e adolescentes? Como será? Também ela traz aí a questão do acompanhamento dos pais na questão das tarefas que devem ser feitas em casa. Porque para você vir a desenvolver um ensino, né, para você conseguir ir bem na sua aprendizagem, você precisa não só estudar na escola, mas desenvolver algumas tarefas no lar. E aí o acompanhamento dos pais é muito importante.
E antigamente havia um acompanhamento maior dos pais. E atualmente reduziu muito isso. Talvez pela altíssima carga de trabalho que os pais estão tendo atualmente. Isso é até um contrassenso, porque há um contrassenso porque a gente estudava que, principalmente em filosofia, sociologia, que com o tempo o ser humano ia diminuir a carga horária, porque ele seria substituído por robôs, por uma série de tecnologias que ele acabaria reduzindo e tendo tempo para os filhos e para o lazer. Mas está ao contrário isso aí. Não está havendo isso aí. Com todo o avanço que se tem, com robótica, com automação, com uma série de coisas, as pessoas estão mudando o setor, mas elas estão trabalhando muito mais. Tanto é que se questiona a jornada 6x1 aí, né? Que eu também sou muito em acordo de questionar essa imensa jornada de trabalho. E muitas vezes não é remunerado, né? Como deveria. Horas extras e tudo mais aí. É bem complicado. A questão do celular volta a ser mencionado, que não tem como não mencionar. Qualquer profissional que está na educação atualmente, qualquer profissional, ele vai ter um olhar seríssimo para o celular, porque tem momentos que ele atrapalha mesmo. Fora a influência que ele tem sobre as crianças, pré-adolescentes e adolescentes. É complicado. Formação dos professores também é outro item que ela nos conta. Muito bem, então vamos para o nosso cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. O Dia das Bruxas, disponível em 31 de outubro de 2025, em Wikipédia, a enciclopédia livre. Os números do canal estão excelentes e diremos agora. E em seguida nós vamos fazer um cafezinho de leitura especial para esse último episódio do Bernardina Rodrigues Padilha, que culmina como o Dia das Bruxas, o Halloween, né? O Halloween, conhecido mundialmente, né? Faremos aí um cafezinho de leitura muito especial. Vamos para o número do canal. Muito bem, os números do canal. O total dos números do canal, nós estamos com 11.594 visualizações. Ele está indo assim muito rápido nesse mês de setembro, outubro para cá, setembro, outubro, voou esse canal. Ele está com 11.594. Ele começou com 11.001 em setembro e agora está com 11.594 em 31 de outubro. 765,7 horas exibidas, rumando para as 800 horas e 233 inscritos. Quero agradecer muitíssimo, pedir que vocês continuem curtindo, continuem se inscrevendo no nosso canal, para manter essa janela aberta aqui dos campos de cima da serra para o restante do nosso planetinha. Não se esqueçam aí e fiquem livres para comentar nesse vídeo, abaixo desse vídeo, comentem se vocês gostariam de doçuras ou travessuras. O que vocês gostariam, né? Doçuras ou travessuras? Muito bem. Então, né, vamos entregar o que prometemos, né? Porque nós temos aí, né, a questão, o que é o Dia das Bruxas, né? O que é o Dia das Bruxas? Primeiro vamos ver assim, ó, o que ele é.
O que é o Dia das Bruxas? Originalmente em inglês, Halloween, ou, cujo significado é Véspera de Todos os Santos. É uma celebração anual realizada em muitos países no dia 31 de outubro, véspera do feriado católico ocidental, do Dia de Todos os Santos. Ela começa com a vigília de 3 dias da estação de Todos os Santos, o tempo do ano litúrgico dedicado a lembrar os mortos. Então, para nós aqui no Brasil, no dia 2 de novembro, a gente lembra os mortos, não é uma celebração, mas é uma lembrança dos entes queridos que já partiram, incluindo santos, Hallows, mártires e todos os fiéis falecidos. Acredita-se que muitas das tradições do Halloween originaram-se no antigo festival celta da colheita, o Samhain, e que essa festividade gaélica foi cristianizada pela igreja primitiva. O Samhain e outras festas também podem ter tido raízes pagãs. Alguns, no entanto, apoiam a visão de que Halloween começou independentemente do Samhain e tem raízes cristãs. Entre as atividades de Halloween mais comuns estão festas à fantasia, praticar doçura ou travessura, não esquece, anota aí embaixo para nós. Você quer doçura ou travessura? Quais doçuras? Quais travessuras? Decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, jogos de adivinhação, ir em atrações assombradas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Em muitas partes do mundo, há vigílias religiosas cristãs de véspera do Dia de Todos os Santos, Halloween, como frequentar os cultos da igreja e acender velas nos túmulos dos mortos. Permanecem populares, embora em outros lugares seja uma celebração mais comercial e secular. Alguns cristãos historicamente se abstêm de carne na véspera do Dia de Todos os Santos. Muito bem. Então, em acordo com a história, a origem do Halloween traz as tradições dos povos celtas, que habitam a Gália, atual França, e as Ilhas Britânicas entre os anos 600 a.C. e 800 d.C., embora com marcas das diferenças em relações às atuais abóboras, ou da muito famosa frase doçura ou travessura, exportada pelos Estados Unidos, que herdou a comemoração a partir dos colonizadores britânicos e posteriormente popularizou a comemoração. Originalmente, o Halloween não tinha relação com bruxas. Era um festival do calendário celta da Irlanda, o festival de Samhain, do irlandês fim de verão, derivado de Sam, verão, e Fuin, fim do verão, celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro, e marcava o fim do verão, e também marcava o dia da colheita, antes que os espíritos malignos, Poca, destruíssem as plantações. Assim, para apaziguar os Poca, eles ofereciam comida, trick ou track, doçuras ou travessuras, e também vestiam roupas e máscaras assustadoras para não serem reconhecidos. Então, a origem no uso da abóbora provém de um mito irlandês sobre Sting Jack, que enganou o diabo para o seu próprio benefício monetário. Quando Jack morreu, Deus não permitiu que ele entrasse no céu, e o diabo não o deixou entrar no inferno. Então Jack foi sentenciado a vagar pela terra pela eternidade,
Na Irlanda, as pessoas começaram a esculpir rostos demoníacos em nabos para assustar a alma errante de Jack. Quando os imigrantes irlandeses se mudaram para os Estados Unidos, começaram a esculpir o Jack O'Lantern em abóboras, pois eram nativos da região. No século VIII depois de Cristo, a Igreja Católica Romana mudou o dia de Todos os Santos, um dia que celebra os santos da Igreja, para 1 de novembro. Isso significava que a véspera de Todos os Santos, ou Halloween, calhava em 31 de outubro. As tradições de Samhain mantiveram-se, como usar disfarces para se esconder das almas que vagavam pela sua casa. O folclore sobre Stingy Jack foi rapidamente incorporado ao Halloween e desde então as abóboras ou nabos têm sido esculpidas. Então, a celebração do Halloween tem duas origens que no transcurso da história foram se misturando: a origem pagã e a origem católica. Muito bem. Então, nós associamos muito às bruxas o Halloween, né? Então, nós temos aqui uma postagem muito interessante. Não importa quão boa pessoa você seja, você sempre será a bruxa na história de outra pessoa. Aproveite e seja uma bruxa inesquecível. E aí vem acompanhado com um pedacinho de história que é muito, muito interessante. Não foram as bruxas que queimaram, foram mulheres. Mulheres que eram vistas como muito bonitas, muito cultas e inteligentes, porque tinham água no poço, uma bela plantação. Sim, sério, bastava ter uma boa plantação e ser mulher para muitas vezes ir para a fogueira. Que tinha uma marca de nascença. Mulheres que eram muito habilidosas com fitoterapia, muito altas, muito quietas, muito ruivas. Mulheres que tinham uma forte conexão com a natureza. Mulheres que dançavam, mulheres que cantavam, ou qualquer outra coisa. E realmente qualquer mulher estava em risco de ser queimada nos anos 1600. Espero que não volte essa moda, né? Porque eu então já estaria na fogueira há muito tempo. Mulheres eram jogadas na água e, se podiam flutuar, eram culpadas e executadas. Se elas afundassem e se afogassem, eram inocentes. Mulheres foram jogadas de penhasco. As mulheres eram colocadas em buracos profundos no chão. Por que escrevo isso? Porque conhecer nossa história é importante quando estamos construindo um novo mundo. Quando estamos fazendo o trabalho de cura de nossas linhagens e como mulheres, para dar voz às mulheres que foram massacradas, para dar-lhes reparação e uma chance de paz. Não foram as bruxas que queimaram, foram mulheres. Fia Forstrom. Olha, interessantíssimo, né? É isso que a Fia Forstrom nos traz, né? Sobre o Dia das Bruxas e a história das mulheres, né? Que com certeza trarei para esse canal logo, logo. Eu ainda não sei bem assim, olha, às vezes a gente tem um planejamento e demora, né? Uma bela Halloween para vocês e um grande abraço a todos vocês. Bernardina Rodrigues Padilha, Registro Histórico, Jornal de 19 de março de 1994, Correio Vacariense, CIEP, Realidade em Vacaria. Então, aqui a Patrícia nos alcançou a foto, né, de um documento, um verdadeiro documento histórico, onde registra a história da ETE Bernardina Rodrigues Padilha quando iniciou suas atividades como CIEP,
Centro Integrado de Educação Pública. Então, o texto diz assim: o CIEP, Centro Integrado de Educação Pública, iniciou seu funcionamento no dia 9 de março na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Bernardina Rodrigues Padilha, localizada à Rua Brigada Militar, número 209, proximidades do 10º BPM, Batalhão, né, de Polícia Militar. O CIEP, lá adaptado, cuja inauguração oficial está prevista ainda para os próximos dias, possui um ginásio para práticas de esportes. Nós trazemos nas filmagens um refeitório para atender 150 crianças simultaneamente. Também mostraremos nessa filmagem, bem como uma cozinha industrial projetada dentro dos mais modernos padrões existentes no mundo, que também traremos a filmagem. A área total recentemente construída de 2.623 metros quadrados, com um investimento por parte do governo do estado de 500 mil dólares, aproximadamente. Este centro integrado está dotado de aparelhagens e eletrodomésticos necessários ao funcionamento das atividades a que se propõe. Na primeira semana de março, a escola foi contemplada com um veículo Kombi através do governo estadual. Segundo a vice-diretora Maria Luísa Paim Cipriani, no CIEP, os alunos recebem atendimento integral nas 8 horas que permanecem no centro. Crianças e jovens estudam, fazem refeições, praticam esportes, têm assistência médico-odontológica e lazer. Dentro das atividades propostas, terão formação para preparação para o trabalho através das oficinas. A estrutura do CIEP envolve os setores de formação, salas de aula, biblioteca e laboratórios, administrativo, direção, secretaria, supervisão, salas de professores e sala de orientação educacional. Traremos também a sala dos professores nesse vídeo. Alimentação, cozinha, refeitório, despensa. Tudo isso, né, está incluído nas filmagens. Lazer, ginásio coberto, cancha, sala de jogos, audiovisual e outros. Bom, então aí tem ainda um pedacinho ali da matéria, mas que não ficou muito visível para lermos na foto. Mas sensacional, né, essa reportagem que saiu aqui, esse registro no jornal Correio Vacariense, que é um jornal de muitos anos aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Podemos dizer aí que é um verdadeiro historiador, né? Ele registra a história de Vacaria há muitos anos, o Correio Vacariense, né? Até se o atual proprietário aceitar, a gente vai trazer a história do Correio Vacariense na websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra. É nossa intenção, né? Se as pessoas colaborarem, a gente traz essa história para vocês. ETE Bernardina Rodrigues Padilha, entrevistada. Professora do estado do Rio Grande do Sul, natural de Vacaria, 47 anos, estudou a partir de 1984 nessa escola, o ensino fundamental. Fez o curso normal no antigo Colégio São José. Iniciou seu trabalho como alfabetizadora na Escola Técnica do Estado Bernardina Rodrigues Padilha. Após dedicar-se a diversos setores na Secretaria Municipal de Educação, retornou para essa escola em 2019, onde atualmente é supervisora escolar. Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul e possui diversas especializações na área da educação. Tem 30 anos de história com essa escola, somando-se o tempo de aluno e profissional da educação. Canal YouTube HL História Legal.
do regional para o universal. Então, estamos aqui na Escola Técnica Estadual Bernardina Padilha para entrevistar a Patrícia, que além de aluna da Escola Bernardina, também depois retornou como profissional da educação. Então, Patrícia, pode se identificar. Olá, gente. Então, eu sou a professora Patrícia. Atualmente eu trabalho aqui na Escola Bernardina, na função de supervisora escolar, auxiliando na parte do noturno com o ensino médio e também com o curso técnico e a EJA agora, que é uma modalidade nova que surgiu. Vou me identificar então um pouco em relação à história, porque a Bernardina tem um lugar muito especial no coração, porque eu fui aluna aqui dessa instituição. Estudei aqui desde o primeiro ano, dos anos iniciais, mais ou menos na década de 1984. Então, a escola recente tinha sido inaugurada e aí eu entrei também e comecei a fazer parte dessa história. Eu moro aqui perto da escola também e no momento em que eu ingressei nessa escola, eu tive uma professora que foi uma grande inspiradora. O nome dela era a professora Eloí, agora ela já faleceu. E eu acredito que a escolha profissional de ser hoje, o que eu decidi ser, que é professora, muito eu devo a ela. Pela maneira dela ser, dela conduzir as aulas, dela nos cuidar, dela nos alfabetizar. E ela foi, assim, uma grande inspiração. Você foi alfabetizada aqui? Sim, eu estudei aqui nessa escola desde o primeiro ano, entrei na primeira série, não fiz o pré, na época eu já tinha idade, entrei com 6 anos. E aí, quando eu entrei, então, eu tive a graça de ter essa prof alfabetizadora. E a gente não ficava somente nas paredes aqui da escola, a gente saía, a gente fazia muitas apresentações para coordenadorias, para cidades, e ela gostava muito de nos ensaiar com músicas, né, de criança da época, então tinha todo um diferencial e talvez isso também tenha me encantado um pouco em relação a essa vivência. E aí eu estudei aqui até o 8º ano, na época não tinha 9º ano, e depois acabei indo fazer o magistério. Muito bem. Tu fez o magistério na qual escola? Eu saí da escola e aí tem aquela dúvida, né? Qual profissão seguir? E nessa época, nesse período, o magistério ele não era ofertado em escola pública, então ele só tinha no São José. E aí eu pensei, falei com a mãe queria também, né? A minha mãe sempre gostaria que eu fosse professora. E aí ela conseguiu uma bolsa de estudo e eu fui para a escola privada para fazer o magistério, para ter uma boa base para o ensino médio. Então eu saí aqui da escola no 8º ano, 8ª série antiga, e acabei fazendo o ensino médio profissional na escola de magistério. Depois eu terminei o meu estágio e acabei retornando aqui para a escola para fazer o estágio nessa escola. Olha, que legal. Então, tu veio como estagiária e tu lembra, assim, que turma que tu estagiou? Sim, eu lembro que eu peguei uma turminha de 2º ano, da professora Célia, na época, e foi quando eu conheci a prof. Maristela aqui também, que foi quem me acolheu, quem era supervisora na época e que agora ela é a atual diretora. Então, desde esse momento, nossos vínculos, né, começaram a... Nossa, ela está mais de 30 anos e você também, então, Sim. Né, colocando assim essa parte do estágio, né? Isso. Então, eu costumo dizer que eu sou quase que uma das mais velhas, não na questão da docência como professora, mas se for contar em uma questão de contexto histórico, eu passei a maior parte da minha vida aqui dentro. Desde os 6 anos e voltei como professora. Estou na rede agora municipal, entrei em 2002, então já são 20 anos, né? Nossa, é uma vida, né, Patrícia? Isso. E você fez o estágio e depois você fez faculdade ou não? Sim, então eu entrei a partir do magistério, né? Uma porta se abriu, eu gostei de estar atuando como prof. Aí eu fiz o meu primeiro concurso público para o município, para a rede municipal, em 2000. E em 2002 abriu para a rede estadual. E aí eu fiz também e me efetivei nas 2 redes. E desde então eu continuei atuando como professora de alfabetização, professora de anos iniciais de currículo, tanto na educação
municipal quanto na rede estadual Na também. qual escola que tu atua ou você atuava antes? Na rede municipal, quando eu iniciei, geralmente nós começávamos com escolas de interior. Então eu trabalhei numa escola que se chamava Padre Cipriano, que ficava próximo ali da Ponte do Pelotas, que hoje não existe mais. E aí logo eu vim para a cidade e comecei a atuar aqui nas escolas municipais. Atuei na escola Dom Henrique, que foi a que me recebeu também, na escola Duque. E em relação à rede estadual, eu entrei direto aqui na escola Bernardino. Então, quando eu passei no concurso, a primeira escola que tinha vaga e que dava possibilidade de escolher foi essa. E aí eu não pensei duas vezes. Eu decidi vir para cá e desde esse momento eu estou até hoje. Desde o ano de 2002, então, que eu faço parte aqui dessa equipe como professora. Muito bem. Então, o que tu poderia contar, assim, tem algum fato que você queira mencionar de quando você era aluna, algum fato importante? Eu acredito que foram muitas questões assim importantes, muitas vivências significativas em relação a tudo que foi vivido na escola. E muito do que a gente é hoje como prof, a gente acaba sendo a partir das experiências que a gente vai tendo, né? Como eu mencionei anteriormente, a minha professora de primeiro ano foi uma grande inspiradora que me define hoje como prof, isso eu sou muito grata a ela. E no momento em que eu estava na escola, muitas professoras também serviram de inspiração e que depois acabaram se tornando minhas colegas, né, de profissão. E momentos significativos, memórias de cheiro de merenda sendo servida. Quando eu entrei aqui, a escola ela era muito grande, assim. Eu lembro, né, de quando pequena, porque era uma escola que tinha tudo. Tinha dentista, tinha consultório médico. Ela era o CIEP, será? Isso, era o CIEP. E que ano mais ou menos, tu lembra mais ou menos? Era mais ou menos por volta de 84, foi quando eu entrei aqui, né? Sim. Na primeira série. Então, nesse período, já havia esse funcionamento. E a minha mãe costumava dizer sempre que, às vezes, eu chegava em casa sem um dente, porque a gente tinha o hábito de passar, o dentista fazia essa manutenção e se precisasse tirar o dente, a gente já tirava ali. Inclusive, alguns deles foram para o laboratório depois, de ciências da escola. Não foi jogado no telhado, então, como costumavam? Não, alguns foram, outros não. E aí eu tinha uma prof de ciências que ela sempre, quando ela me encontrava, ela dizia: teu dente tá lá no laboratório de ciências da escola. Olha, que interessante, né? Então são histórias que marcam, né? Que marcam a vida da gente. Nossa! Então depois você foi para o São José, aí você voltou como professora de séries iniciais. E quantos anos mais ou menos você ficou trabalhando com séries iniciais? Ou você ainda trabalha atualmente? Acho que não, né? Aqui na escola. Agora, atualmente, eu estou na parte da supervisão escolar, mas eu trabalhei há algum tempo, aproximadamente uns 5, 6 anos aqui com os pequenos. Depois eu fiz algumas permutas com o município, porque eu também trabalhava na outra rede e eu também sou prof da educação infantil. Então, teve um tempo em que eu me afastei da rede estadual e acabei ficando vários anos só na rede municipal. Se dedicando à alfabetização. Não, aí eu me dediquei a outras funções. Eu dei uma passada também no ano de 2009 a 2012, fazendo parte da Secretaria Municipal de Educação de Vacaria, no setor também do apoio pedagógico, onde a gente prestava o auxílio, a monitoria junto às escolas, na educação infantil, na educação especial, nos anos iniciais. E depois dessa caminhada da saída da secretaria, eu acabei indo para uma escola de educação infantil e fiquei por 8 anos lá como supervisora pedagógica de educação infantil. Fazendo uma cedência, né, uma permuta, na verdade, com o município. Sim. Então, o município, eu fiquei locada no município, depois eu retornei para o Bernardina por volta dos anos ali de 2019, 18, 19. Eu vou aproveitar, assim, então, essa experiência que tu teve bastante no ensino, na educação infantil, tanto como professora como supervisora, para te fazer uma pergunta, porque essa escola aqui, ela é em tempo integral para o ensino médio, né? E a gente sabe que tem atualmente 96 alunos para o ensino médio.
Você não acha que seria mais proveitoso o tempo integral para a educação infantil e para as séries iniciais, para o ensino fundamental? Eu vejo que seria uma grande alternativa e vejo que vai se encaminhar para isso. Só que se nós formos analisar, muitas das escolas de educação infantil hoje, elas já atuam em tempo integral. Né? Muitas crianças permanecem, algumas, não todas. Mas isso no município, eu acho, né? Isso, mas na rede municipal. Não, na rede estadual ainda nós não dispomos disso, né? Sim. Até porque o turno integral, ele veio como uma ação voltada mais para o ensino médio. Claro que o ideal seria, eu acredito que daria uma boa possibilidade de equidade para as pessoas, de que elas possam estar na escola desenvolvendo atividades esportivas, atividades lúdicas, recreativas, reforço escolar. Eu vejo que o caminho é esse, né? Mas atualmente eu vejo também que uma das dificuldades é a questão das estruturas. Nós temos uma escola grande que dispõe de espaço para que haja essa educação em tempo integral. Sim. Mas as redes, elas precisam se adequar, elas precisam se organizar e a gente está numa caminhada em relação a isso. E o que você acha do ensino integral para o ensino médio? Você acha que é proveitoso? Ou o que você acha Eu observo, porque fui até supervisora da parte do tempo integral na Segunda CRE em São Leopoldo, então eu tive essa experiência. Há uma evasão muito grande no ensino médio quando ele se torna integral, porque a gente sabe que a partir do segundo ano do ensino médio, os alunos vão para o mercado de trabalho, porque eles precisam, é uma necessidade deles econômica. Eu não vejo tanto assim essa produtividade devido a isso, né? Acaba se ocupando um imenso espaço, um imenso tempo de carga horária para poucos alunos. Não sei se você tem a mesma opinião, o que você acha? Eu vejo aqui na escola, por exemplo, eu não estou acompanhando diretamente o ensino médio integral, porque o ensino médio ele é diurno e eu trabalho apenas no noturno. Então, o nosso noturno, ele é presencial, né, com os estudantes, tem uma carga horária diferente que é do tempo integral. Então, não tenho essa experiência de ter passado por uma escola que atuasse em tempo integral. Já vivi algumas situações onde algumas ações eram realizadas, por exemplo, com alguns programas do Aprende Mais, onde os estudantes também ficavam na escola desenvolvendo projetos, né, em anos anteriores, e eu vejo que é uma das grandes possibilidades para o desenvolvimento integral do jovem, do adolescente, das crianças que estão chegando. Só que eu vejo também que atualmente essa questão da evasão, das desistências, pela questão do mercado de trabalho, é uma dificuldade que a gente enfrenta enquanto rede e que a gente vai ter que encontrar alguma solução, porque mesmo com alguns programas que estão vindo de auxílio, né, até para o noturno, falando em relação a isso, o programa Pé de Meia e outros, que é como um incentivo para que o jovem não acabe desistindo e que possa concluir os seus estudos no tempo certo, na idade certa, que não haja essa evasão e nem essa distorção idade-série, eu vejo que é uma dificuldade que existe, que perpassa muitas vezes até a escola, que é preciso esse olhar, né, enquanto com outras parcerias de assistência, que também vem de lá o recurso, mas alguns programas que precisam ser intensificados para que garanta essa permanência e esse acesso nesse tempo em que eles estão. O que você acha assim, do aluno, vamos pôr entre aspas, né, ser pago para estudar? Esse investimento que está sendo feito nesse aluno, você acha como, assim, formação de valores nele? Você acha que isso ajuda ou pode prejudicar? Olha, eu vejo que atualmente tem várias críticas em relação a isso. Alguns definem que poderia ser positivo, outros negativo. Eu vejo pelo lado positivo que para a nossa clientela aqui da Escola Bernardina, ter um recurso extra que possa auxiliar na questão da manutenção da família, isso auxilia muito como um recurso.
Então eu vejo que é uma proposta e uma iniciativa interessante, pensando nessa possibilidade. Já ouvi, né, pessoas dizerem que daqui a pouco talvez isso desvalorize a educação. Não vejo como essa forma. Eu vejo como uma possibilidade, principalmente para garantir aqueles que não tiveram todas as condições ou recursos materiais para se manter, como uma grande possibilidade para garantir e auxiliar no sustento da casa, nas despesas, enfim, né? E valorizando também a questão própria do estudo, enquanto eles estão aqui, que eles também são muito gratos pelo que eles recebem, isso que eu observo. Muito bem. Então, eu te pergunto assim, qual a importância da sua área ou disciplina de atuação? Que no caso qual a importância seria então da alfabetização, da educação infantil, né? São as áreas que você trabalhou. Qual a importância? Eu vejo que dentro da minha formação eu passei por todas as etapas, né? Eu passei pela educação infantil, eu fui para a alfabetização dos anos iniciais, eu só não trabalhei com anos finais, mas também atuo agora com o ensino médio, também fui professora alfabetizadora na educação de jovens e adultos, e no curso técnico agora acompanhando o trabalho com meus colegas mais na parte pedagógica. Eu vejo que é uma caminhada e a gente precisa ter muito um olhar de não haver essas rupturas, sabe? É uma questão de que eu vejo que a educação infantil ela é a base, ela é o alicerce, e quando as crianças saem do infantil elas precisam estar sendo recebidas no ensino fundamental, respeitando esse período de transição que precisa haver, porque eles continuam sendo criança. Claro. Então, a gente trabalha sempre numa perspectiva assim, pensando a criança do ponto de vista da faixa etária, né, da educação infantil, depois ela entra para o ensino fundamental, onde ela continua sendo criança e que a gente precisa desenvolver algumas áreas mais específicas. Ela tem direitos fundamentais na educação infantil, que depois, com o passar do tempo, esses direitos vão se transformando no ensino fundamental e aí entram as habilidades, as competências, né? Também para desenvolver uma criança que tenha condições de ter autonomia, que possa se desenvolver cognitivamente. E aí também ela vai, com o passar do tempo, crescendo e vai indo para as demais etapas. E eu vejo que o ensino médio, quando ela chega até o ensino médio, é aquelas habilidades iniciais e aqueles direitos lá de trás. Se eles forem bem desenvolvidos e bem trabalhados, isso vai auxiliar muito lá no ensino médio. É uma continuidade e a gente precisa pensar a educação como processo, como uma caminhada. Também tem ali a quebra de paradigmas quando eles deixam de ter uma professora, né, o tempo todo e passam a ter vários professores, né? Então ali eu acho que tem que se preocupar com essa adaptação das crianças, né? Que eu acredito que é no 5º ano, né? Ou modificou isso agora tendo o 9º ano? Não, a partir do 5º ano é um professor ainda, né? A partir do 6º ano é que começam a entrada das áreas. Então, eu vejo que a educação infantil, ela trabalha muito todo da criança, a criança ela não é dividida, e quando ela chega nos anos iniciais com o professor, esse professor consegue ainda ter um olhar para essa inteireza, vamos dizer assim. E quando ela entra para os anos finais, que começa essa questão das áreas que começam a ser divididas, a gente começa a se perguntar, e é uma questão que demanda também muito estudo, porque por mais que a criança esteja, na minha opinião, aprendendo a partir de áreas de conhecimento, é necessário haver essa conversa entre os profs para que, na medida do possível, sejam realizados trabalhos interdisciplinares, que sejam mais contextualizados, que consigam se conectar entre uma área, outra área, e é o que a gente busca também no ensino médio, que por mais que algumas áreas sejam específicas, a gente vê da importância e da necessidade de que haja esse complemento. Uma conexão, né, entre as disciplinas. Isso, né? Até porque no ensino médio hoje a gente trabalha com vários componentes, mas esses componentes, eles formam áreas, eles estão dentro de áreas, né? Tem que ser integrado. Isso, né? De forma integrada. Então a gente precisa pensar também nessas possibilidades de integrar a educação como um todo, não compartimentando, mas agregando
o que um componente pode auxiliar nos outros. Como você acha que deveria ser o perfil do profissional para trabalhar com essas crianças do ensino, da educação infantil, né, de 1ª a 4ª série, que agora é de 1ª a 5ª, então, né? O perfil do professor, e eu trabalho também com formação, né, de professores, eu também gosto muito de estar estudando e de estar atuando como professora. A minha formação, antes eu acabei não dizendo, mas a minha formação é em pedagogia, e eu também fiz algumas especializações em algumas áreas para qualificar mesmo o ensino. E também fiz um mestrado na área da educação e agora estou fazendo um doutorado na área da educação. E eu vejo que em relação a esse perfil profissional, trabalhando como formadora de professores de educação infantil, que eu trabalhei como formadora num projeto chamado de leitura escrita na educação infantil, eu vejo que a gente precisa trazer essa discussão com os nossos colegas. Por que escolhemos ser professor? O que o professor precisa saber de criança, de infância, de formação? E também que a gente nunca pode parar de aprender. No momento em que tu se define como professora, tu sabe que a tua caminhada vai ser longa, né? Sim. E a gente está sempre aprendendo, desde os pequenos até ao longo da vida. A gente nunca para nesse processo. O mestrado tu fez na qual instituição? Eu fiz na Uniplac. Na Uniplac, lá em Lages, né? Isso, fiz na Uniplac em Lages. E agora eu estou em fase de estudos e estou fazendo na Universidade de Caxias do Sul. Ah, muito bem. Então, assim, tu veja que vocês, nós, né, porque eu também consegui chegar até o mestrado e cheguei a fazer algumas disciplinas de doutorado na URGS, a gente que gosta mesmo de trabalhar, a gente está sempre se especializando, né? Mas isso é valorizado no plano de carreira, por exemplo, aqui do Estado? Eu vejo que existe um apagão de professores e nós, conversando agora essa semana, pensando num plano municipal de educação, que a gente, enquanto Vacaria, também está reativando isso, e estamos no aguardo de um plano nacional também, né, que está em estudo, em análise, que vai chegar para discussão. Eu acho fundamental a gente, enquanto profissionais da educação, repensar e ver o que vai ser incluído a partir das nossas escolhas, das nossas discussões, dentro desse plano envolvendo a valorização profissional, desde plano de carreira. A gente sabe que é uma luta constante. Que bom se o professor fosse valorizado e que também tivéssemos mais oportunidades para estudar, porque estudar e trabalhar hoje a gente sabe que não é fácil. É muito difícil, eu enfrentei isso. Eu tive até que me exonerar de uma matrícula para poder fazer o mestrado, porque eu não ganhei a licença interesse, que é uma licença que não é remunerada. Então tem muitas pessoas que confundem, acham que os professores têm regalias. Isso não é uma regalia. Você tirar uma licença interesse sem ser remunerado para estudar, para você se especializar naquilo que você vai trazer de volta, você vai aplicar totalmente dentro do sistema educacional, né? Uhum. Então, depois eu fiz um outro concurso para suprir aquela matrícula que eu perdi, né? Então, eu continuei com a antiga matrícula, mas eu não podia fazer mestrado e trabalhar 60 horas. Não tinha como. Sim. Né? Então, isso tudo eu penso que a gente tem que trazer, né? Porque não seria necessário a gente lutar, né? Se a gente fosse valorizado, se o profissional da educação fosse valorizado, ele não precisaria viver né, uma luta constante, como você disse, como é. Uhum. Né? Então, são essas questões assim que a gente assim, tem que trazer, né, nessa websérie, esse debate sobre a valorização do profissional. Então, quais os desafios enfrentados na sala de aula, na escola em geral, primeiro como professora e depois você pode dizer como supervisora também? Bom, o desafio que eu vejo hoje, né, enquanto professora, são vários os desafios.
Mas ao mesmo tempo que eu vejo os desafios, eu já penso nas possibilidades, porque senão a gente acaba se colocando numa situação sempre de vítima também, né? Então, assim, eu vejo que hoje em dia há um grande desinteresse, muitas vezes, por parte das crianças. Não há uma relação como a gente gostaria entre a família e a escola, porque falando na questão específica de alfabetização ou até da questão da educação infantil, como há uma necessidade grande de haver esse elo mais forte entre família e escola, para que a gente possa pensar a educação de uma forma coletiva. E eu vejo que em termos de educação infantil também, ela foi por muito tempo trazida mais numa perspectiva assistencialista. E a gente precisa trazer a educação infantil como uma perspectiva educativa, como uma escola pensada para as infâncias, né? E voltando para o ensino fundamental dos anos iniciais, onde o ideal é haver essa transição, o desafio é também esse acompanhamento hoje dos pais, das famílias, junto às atividades que são desenvolvidas pelos professores. Trabalhando com professores, com formação de professores, um dos grandes desafios que elas nos relatam é esse. É a falta de comprometimento também da família nessas funções. E a gente também pensa que não estamos aqui para ficar culpabilizando as famílias, mas nós vamos ter que tentar buscar alternativas, então. Como que era um ensino antigamente em relação ao acompanhamento e como que está hoje? Por que está hoje assim? Será que é em razão da demanda de trabalho, que os pais estão tentando garantir o sustento e aí quando chegam cansados, não tem esse tempo para conversar, não tem esse tempo para auxiliar nas tarefas? E aí entra também a questão do celular, que às vezes é mais fácil entregar e deixar por isso mesmo, né? Enquanto dá para descansar. Essa questão do celular é muito complicada. Né? Então eu vejo que um dos grandes desafios é essa falta de comprometimento, né, da família, a valorização da educação como um todo, porque se a educação tivesse realmente o seu valor, talvez os comportamentos humanos que envolvem essa tarefa seriam diferentes. Todas as esferas, né? Seria diferente, né? A formação de professores eu vejo que é um grande desafio, como a senhora já havia colocado também. Daqui a pouco eu acabo tendo que parar de trabalhar para poder me dedicar, então que bom se a gente pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo. O mestrado envolve você fazer uma dissertação que pode ou não se transformar em um livro, mas mesmo ele não sendo publicado, ele já é um livro. Sim. Então isso demanda muito tempo, né? Muito tempo. Não, a gente não pode fazer um mestrado assim a toque de caixa. Você deve saber melhor que eu que você fez também, né? Então as pessoas elas pensam que o mestrado e o doutorado são luxos e não é luxo. É necessário para a gente melhorar como professor, inclusive dentro da sala de aula, aprofundar os conteúdos, né? E aprofundar também a parte didático-pedagógica, que é muito importante, né? Então é bem complicado, assim, a gente é taxado, né? De, quem é que manda fazer mestrado, né? Então quis fazer, agora, então se sente sozinha, né? Você não é apoiado por ninguém, você faz porque você tem vontade de fazer. Né? Mas na hora de dar a contrapartida, quando você volta para uma sala de aula ou para um setor, você vai usar esse conhecimento. Então tá faltando essa conexão na sociedade, né? De eles perceberem que a titulação máxima não é apenas para a gente ganhar uma coroa, ser coroado, ter um certificado na parede. É o conhecimento, é aquela escada que a gente vai subindo, que vai galgando, cada degrau é muito conhecimento que se adquire e que se pode reverter somente em benefício para a sociedade, né? Então deveriam ter mais bolsas, você não acha, para mestrado, para doutorado, porque quem tem bolsa é uma elite, são pouquíssimas pessoas, né? A maioria das pessoas que fazem, que conseguem fazer um mestrado, doutorado, a maioria paga seu mestrado, seu doutorado, e trabalha e estuda e, nossa, é muita
É muita dedicação, né? O percentual de doutores hoje e mestres, né? Se a gente for ver na questão própria do plano decenal, ele é um número muito reduzido. São poucas as pessoas que conseguem chegar nesse nível. E assim, que bom que existem as possibilidades, mas o ideal seria se mais pessoas pudessem estar juntos. Claro. Porque pensando na educação, a gente só melhora também a educação e o desafio é a formação, né? Na medida em que exista mais possibilidades de estudo, mais possibilidade de trazer a pesquisa para dentro da sala de aula, mais possibilidades de desenvolver projetos educativos. Não, de ter os seus pares, né? Ter mais companhia, né? Não trabalhar sozinho. Que aula tem mestrado? Uma na escola. E daí os outros até meio se distanciam dessa pessoa. Mas eu vejo que em relação à escola, sabe, atualmente, eu vejo que as pessoas, os colegas de trabalho, são muito parceiros, são muito comprometidos nessa questão. Eu, por exemplo, quando pensei em fazer essa questão do mestrado, a gente convida as pessoas também que tu sabe que gostam de estudar, que têm afinidade, e o grupo vai se fortalecendo e vai dando ânimo para outras pessoas também. E eu vejo também aqui em Vacaria um número crescente de pessoas que estão conseguindo, sabe, ir para o lato sensu, para o estrito sensu, que estão buscando a sua formação, a sua qualificação, e eu vejo que é uma caminhada. São muitos os desafios, mas aí também existem as possibilidades. A possibilidade de daqui a pouco eu ter que deixar alguma coisa na minha vida também para me dedicar mais a essa questão dos estudos. Então tudo envolve uma escolha profissional da pessoa que vai assumir entre fazer ou não, né? Mas eu vejo é o seguinte, ali você vinha falando, né, que tem o nível, eu sempre observei que Vacaria tem um nível muito bom educacional, porque ele tem muitas escolas. Então, não são tantas pessoas que chegam ao mestrado e doutorado, mas tem algumas pessoas porque tem cidades que não tem ninguém, né, com essa titulação. Então, assim, é uma cidade que ela poderia ter um nível com certeza mais alto. Porque a gente vê pessoas que saem aqui de Vacaria e são muito bem sucedidas fora. A gente vai trazer um empresário que foi aluno aqui no Bernardina, depois passou a ser professor no Bernardina e atualmente mora em Caxias do Sul e é empresário, muito bem sucedido. Então, assim, as pessoas aqui, elas têm um bom nível educacional. Tem muitas escolas, inclusive eu vejo que Vacaria exporta professores, porque tem muitas pessoas que vão para Lages dar aula, que vão para Caxias do Sul dar aula. Então, assim, o nosso nível aqui é muito bom, mas ele pode melhorar ainda mais. E ele pode não regredir também, se não fecharmos escolas, se mantivermos as nossas escolas e se melhorarmos ainda mais aparelhando as escolas, né? Então, eu te pergunto se você tem alguma coisa que gostaria de contar, algum fato geral, assim, que aconteceu aqui na escola, que você considere importante ou engraçado, enfim, alguma coisa que você gostaria de mencionar. Bom, a rotina da escola, ela traz muitas vivências que são significativas, né? O que eu me lembro muito, assim, que marcou para sempre foi esse processo de escolarização, foi esse processo de alfabetização, como eu falei anteriormente, porque aqui a gente dançava, a gente se divertia, a gente aprendia, a gente fazia amigos, né? E muitos desses amigos a gente leva para a vida toda. Eu acho que fatos engraçados, a comunicação entre os colegas, tentando fazer com que a escola seja um lugar agradável, um lugar de parcerias, um lugar de comprometimento também. Sempre tem, né, aqueles que deixam um astral muito mais leve. Eu vejo que isso é uma grande oportunidade também de crescimento, de a gente não se sentir sozinho. E em relação também a estudo, eu vejo que hoje Vacaria também tem essa possibilidade de trazer outras formações para que o pessoal se inspire mais para estudar. Uma vez
as pessoas tinham que sair muito mais, né, Sim. para fora. Hoje Com também certeza. existem possibilidades, mas também dá para a gente pensar dentro da valorização profissional, da formação e valorização profissional, essas parcerias que talvez tenha na própria cidade nossa, mas que às vezes falta conversar, falta definir ou falta fazer alguma pesquisa para ver do interesse, para não acontecer de daqui a pouco a pessoa ter que se forma aqui e depois acaba tendo que ir embora, para que as pessoas possam permanecer. Tem várias pessoas que saem, né? Isso, e que a gente possa desfrutar dessas pessoas, desses conhecimentos, dessa pesquisa, das extensões, de tudo isso. E eu me sinto muito feliz em hoje compor na equipe Bernardina, que é uma escola que passei a maior parte da minha vida e continuo aqui hoje. E observar também, principalmente, esse avanço em relação a como que a educação foi se transformando ao longo do tempo, como as concepções de criança foram também evoluindo, como a questão própria da formação e da valorização foi sendo olhada com outro olhar. Eu vejo que os colegas são muito comprometidos assim com a causa. Temos todos esses desafios que envolvem a educação, mas também temos uma grande vontade que as coisas deem certo, que as crianças possam aprender, que a gente possa ter esse elo de ligação mais com as famílias. Estamos assim buscando melhores índices de aprendizagem, porque isso também é significativo, mas não estamos esquecendo de olhar também para o estudante a partir daquilo que ele consegue dentro das possibilidades dele. Então, eu vejo que é uma caminhada e muitas coisas aconteceram nesse espaço de tempo aqui da Escola Bernardina, que são lembranças que às vezes a gente pode se emocionar, às vezes a gente pode se entristecer com algumas coisas que também acontecem, mas principalmente se alegrar por aquilo que já foi conquistado por uma equipe, né, que passou por aqui, as pessoas que deixaram marcas, que deixaram saudades e que fizeram a Escola Bernardina ser o que ela é hoje. Muito bem. Então, para a gente encerrar, qual a importância da educação como sistema na sociedade? A educação é onde tudo pode acontecer, né? Se há alguma mudança, depende da educação. A educação é a chave para qualquer modificação. Eu vejo que, né, diz que a educação ela muda as pessoas elas transformam o mundo. Eu tenho isso muito para mim, então por isso que eu acho que nós, enquanto professores, a gente está sendo formadores de opinião, formadores de pessoas, principalmente formadores também de ação, porque muito mais vale às vezes aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente diz, né? Claro. E a gente precisa também trazer boas práticas na prática, mostrar como as coisas podem funcionar e como que a gente faz isso, pensando e transformando a educação no dia a dia, seja às vezes com pequenas atitudes, mas também com grandes pensamentos, porque a gente precisa se projetar lá na frente e ver que a sociedade também está mudando, o contexto histórico está mudando, as culturas estão se transformando e nós não podemos ficar alheios a todas essas mudanças, essas transformações, porque a sociedade de hoje ela não é a mesma daquela que quando eu entrei, dos anos de 1980. E a gente precisa acompanhar essas transformações, discutindo e construindo coletivamente outras maneiras e outras possibilidades para que a gente tenha uma sociedade melhor do que nós temos hoje, né? Que ela seja mais inclusiva, que ela seja mais acolhedora, que a gente possa realmente aproveitar essas aprendizagens, mas que a gente possa se colocar também nessa situação de alguém que está transformando e sendo transformado por tudo o que está à nossa volta. E aí cabe a cada um gerenciar e pegar todos esses elementos, né, que fazem parte dessa nossa cultura para a gente pensar qual é a sociedade que a gente quer e que meios que a gente vai buscar para trazer para dentro da escola essa discussão para também pensar em alternativas de melhoria. Muito bem. Então, né, nós queremos agradecer a professora Patrícia, né, por essa
entrevista que nos concedeu, tendo muito trabalho, muitas atividades, arranjou um tempinho para vir aqui no canal YouTube HL História Legal. Um grande abraço a todos vocês. Então estamos aqui entrando na biblioteca da escola ETE, Escola Técnica do Estado Bernardina Rodrigues Padilha. E cara, aqui ó, arqueologia, patrimônio material, legislação, bem interessante, né? Para mim que sou da área de história, é fantástico. Outra que chamou a atenção, o Estreito. Então aqui, olha, livros maravilhosos de literatura. A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos, A Dança dos Dragões, todos de George Martin. Muito legal. Fantástico. O Amor de Pedro por João, Tabajara Ruas. Show de bola, olha só. Então esta biblioteca, como não poderia deixar de ser, também é muito rica, né? Muito rica. Ali nós vemos o Irmão Getúlio, né? Um quadro do Irmão Getúlio. Certificado de registro no Instituto Nacional do Livro, Ministério da Educação e Cultura, né? A Biblioteca Bernardina Rodrigues Padilha. Interessantíssimo. Dicionários. Não, é uma biblioteca sem dúvida nenhuma muito rica, né? A gente vê e pelo visto os livros são utilizados, porque a gente vê pelo movimento, né? Dos livros. Bem interessante. Olha aqui. Carrinhos para carregar, né? Para levar os livros, porque a escola é bem grande. Então tem que ter, né? Olha aqui os globos. Lindíssimo armário restaurado. CDs, DVDs, jogos, revistas, a literatura no Brasil. Interessantíssimo. Getúlio. Tem educação. Interessantíssimo esse armário aqui. Ah, já estou vendo daqui uma coleção do Érico Veríssimo, né? Consagrado no estado do Rio Grande do Sul. Vamos aproximar aqui. Primeiro quis mostrar essa obra de arte que é esse armário. E ali, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, Música ao Longe, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol. Então, as obras do Érico Veríssimo. Capitão Fracasso, O Corcunda de Notre Dame. Interessantíssimo. Vitor Hugo, né?
Corcunda de Notre Dame. Teófilo Gautier, o Capitão Fracasso. Então, são muitas emoções aqui na biblioteca da escola ETE, Escola Técnica. História geral da África, cidadania, história da cidadania. É importantíssimo, né? Afinal de contas, quem forma o cidadão se não é a escola. Muitos livros didáticos, alguns brinquedos, com certeza para usar com as crianças. E óculos. Muitas coisas para ser usadas com as crianças. E sempre ao fundo, né, a araucária, que representa o município de Vacaria, Vacaria dos Pinhais. História do Rio Grande do Sul. É uma, sem dúvida nenhuma, uma biblioteca abastada. Muitos livros. Muito bonito, outro armário aqui restaurado. Terminar aqui, Isabel Allende, o plano infinito. Monteiro Lobato. Telefone sem fio. Legal. O Negro no Rio Grande do Sul. Interessantíssimo. Os livros didáticos. Muito interessantes aí. Olha, um armário lindíssimo. Lindíssimo. Nós vamos dar a volta para olhar mais de perto. Então, estamos entrando aqui onde tem o refeitório e a cozinha da ETE Bernardina Rodrigues Padilha. Gostei porque tudo eles têm as lixeiras, ó, para separar o lixo. Então aqui, ó, mas que bonito, né? Muito bonito, bem espaçoso. Educação é a chave para a independência de um país. Muito legal. Na verdade, essa escola aqui ela foi construída para ser um CIEP, né? Na época do Leonel Brizola, né? Isso aqui era para ser um CIEP, na verdade.
mas depois acabou se tornando uma escola estadual, mas ela é de tempo integral, né? É uma escola que atualmente está iniciando com o tempo integral. Não faz muito tempo que ela iniciou como uma escola em tempo integral. Lá a gente vê que tem outra quadra lá fora. Uma belíssima paisagem aqui nos campos de cima da serra, mostrando a escola Bernardina Padilha, com imenso refeitório preparado, né, para bastante aluno. Estamos entrando aqui na cozinha, né? Tem um cheirinho bom aqui de comida, acho que eu vou jantar aqui. Vocês acham, meninos? Tem comida aí pra mim? Acho que vamos jantar aqui com elas. Olha ali que legal. O buffet, né? Muito interessante. Quantas refeições será vocês fazem aqui por dia? Quantos alunos? 600 alunos, né? 600 e poucos. É café da manhã, merenda, almoço, lanche da tarde, janta. Olha que eu peguei aqui a panela, ó. Elas estão preparando e o cheirinho tá muito bom. Aquilo ali é uma panela de pressão gigantesca? Que incrível, gente. Eu nunca vi uma panela tão grande na minha vida. É a primeira vez. Fogão industrial, né? Aqui forno, é tudo industrial, claro. São 600 alunos por dia. Elas servem café da manhã, almoço e janta também, né? Olha a quantidade de ovos ali, ó. Pensa a quantidade de comida que tem que comprar para esses 600 alunos. E os professores podem comer aqui ou não? Sim. Eles podem? Duas peças e ontem Lá? lá. Lá? Opa, vamos ver aqui. Ah, aqui tem um freezer, né? É bem aparelhada essa escola, hein? Bem aparelhada, uma geladeira imensa aqui, um freezer horizontal, outro vertical. Incrível. Eu realmente, olha só, gostei aqui a janela, tem um vidro, ó, o formato, ó, parece aquelas de navio. Não, tudo bem organizado, bem limpo, bem higienizado. E é tudo em escala industrial aqui, né, no Bernardino. Ali a dispensa, ó. Com um rancho desse aqui eu moro sozinha, imagina. Ia sobrar coisa aqui, né? Mas aqui são 600 alunos. Uma escola de tempo integral para 96 alunos. Então tem que ter, né, todo o aparato para poder, porque ninguém aprende com barriga vazia, né? Como é que é o nome da funcionária aí da cozinha? Margarete, ó. Margarete, muito obrigada por permitir, né? Olha que salada maravilhosa ali, ó. Não, fantástico, aqui tá muito bem organizado, limpo. Muito obrigada. Aqui a área externa, né? E nós agora vamos adentrar a sala dos professores e a secretaria, a parte administrativa e pedagógica, né? Então, aqui é a sala dos professores. Olha ali, ó. Religiosidade sempre tem em todas as escolas, né? Um
Uns é Jesus, outros é Nossa Senhora. A gente já viu o retrato de Jesus lá na parte de eletromecânica. E aqui a Nossa Senhora. Qual que é essa Nossa Senhora? Não lembro. Não lembro. Que tem várias, né? Então aqui estamos na sala dos professores. Cultive o amor por onde for. Muito legal. Um equipamento aqui, né? Normal, tem que ter. Né? O professor tem muita coisa para fazer, tem que ter um equipamento, ainda mais atualmente. Ai, que legal! Temos uma salinha aqui com a simbologia, né, da eletromecânica. Olha só a mesa. Muito interessante. Que lindo sofás, olha. Maravilhoso. Não, as escolas de Vacaria estão muito bem organizadas, bem conservadas e os profissionais muito dedicados à educação. Deveriam ser melhor valorizados. Agora aqui nós estamos entrando na parte da secretaria. Esse retrato é da Bernardina Padilha? É. Então, aqui apresentamos, né, a patrona Bernardina Rodrigues Padilha, né, patrona da escola. Uma pessoa que foi dedicada à educação. Olha só que máquina interessante essa de escrever com teclas coloridas, e não tinha visto ainda. Eles juntam ali as tampinhas, ó, para reciclagem. A escola toda tem lixeiras para separação do lixo. Tudo muito organizado. Uma escola imensa, né? Aqui é a parte da supervisão. Supervisão escolar é a parte que cuida da didática e da pedagogia, né? Setor didático-pedagógico. Torneio de vôlei em segundo lugar, ó. É uma escola que também tem troféus, né? Sexta mostra pedagógica. Muito bem. Ah, que lindo aqui. Tem outro retrato da patrona Bernardina Rodrigues Padilha. Lindíssimo. Câmeras. E plantas também, bastante, em todos os lugares, né? Folhagens. Uma bola ali, tem algum símbolo essa bola? Furada, eu acho. É o símbolo do brasileiro, né? Sempre gosta de jogar futebol. Então, agora pra cá, Aqui é a secretaria. secretaria. Aqui nós chegamos na secretaria. Ali tem que ter o equipamento. Não tem como não ter equipamento, né? Carrinha dos cromes. Vou filmar aqui dentro. Sim. Hoje uma realidade nas escolas são os Chromebooks, né? Que são os notebooks para poder interagir com o aluno online na necessidade, né? Ali, ó. Eles ficam carregando, né? Estão carregando os notebooks ali para depois poder ser utilizado na sala de aula. Ah, essa placa aqui, o que que é?
Eu sinto dizer que eu não consegui ler isso aí nunca. E não alcanço pra mexer. Lá eu acho que eu vou conseguir, né? Então, nós estamos entrando aqui no ginásio da escola ETE Bernardina Rodrigues Padilha. Imenso, né? Um ginásio bem espaçoso, né? Para todas as modalidades que são necessárias, né? Para que eles treinem, né? Para ser competitivos e, quem sabe, até seguir uma carreira na área dos esportes. Muito lindo esse ginásio, pode esportivo, bem interessante. Então estamos aqui filmando o parquinho, o famoso parquinho, que é muito importante para o desenvolvimento das habilidades e competências das crianças, né? Então nós estamos aqui na escola estadual, Escola Técnica Bernardina Padilha. Bem espaçoso o parquinho, muito espaçoso. E uma belíssima visão daqui, né, dos campos em cima da serra. Não podemos deixar de mostrar os campos em cima da serra. Escola Técnica Estadual Bernardina Padilha. Painel lindíssimo aqui. Nossa, é tão grande que a gente tem que filmar em partes. Lindíssimo. Maravilhoso esse parquinho aqui, bem espaçoso, bem aparelhado. Biografia, documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, assessora Gilmara. Dia das Bruxas, disponível em 31 de outubro de 2025. Wikipédia, a enciclopédia livre. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola, Histórico da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Bernardina Rodrigues Padilha. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 432 a 435. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085, PDF R$ 25, físico R$ 50. Para aquisição do livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997.